Bom, vou começar aqui já a nossa aula, tá? Não chegou ninguém ainda. Não sei se o Luiz vai entrar depois, ou se o Pedro vai entrar, ou se vocês já estão assistindo essa aula no YouTube, tá? Mas aqui no formulário, aqui no formulário, Pedro e o Luiz responderam, perfeito. Aqui eu pergunto, o que o comando de alert faz? Abre uma caixa de mensagem para aparecer uma caixa de mensagem na tela. Certinho as duas respostas. Depois eu perguntei, o comando alert pode ser adicionado em qualquer elemento HTML? Sim ou não? Aqui vocês responderam apenas na tag button. Sim, só na tag button, tá bom? Na verdade, pode ser inserido em outros lugares também. Mas para nossa aula aqui, para poder fazer mais sentido, só na tag button, tá bom? Todo mundo acertou. Qual o comando completo para mostrar alert na tela? E aqui vocês responderam que um clique igual, aspas, alert, abre parênteses, aspas simples, mensagem, fecha aspas simples, fecha parênteses, fecha aspas. É exatamente esse comandinho aqui. Eu ia deixar para vocês digitarem qual era o comando, só que eu falei, não, vou dar essa colher de chá para eles, vai. Tá bom. Perfeito. Parabéns, vocês todos acertaram. Que indica que vocês conseguiram compreender, isso é muito bom. Agora a gente vai para um conteúdo novo da nossa aula. Cadê o nosso site aqui? Ó, não foi isso aqui não. Fizemos isso na aula anterior, né? Cidade, tá aqui. Quê? Ah, eu não acredito. Eu subscrevi. Olha só o que eu fiz. Como é que eu fiz isso, gente? Copia e cola. Ai, vocês me desculpem. Eu substituí a cidade do jogo por um texto que eu tinha pegado na internet. Porra. Ó, quer dizer, desculpa pelo palavrão. Eu ia falar putz, tá? E agora, quem já vai fazer, hein? Já que eu subscrevi o. Já que eu subscrevi. Pois é, fazer o quê, né? O nosso jogo não vai ter mais cidade, tá? Então o nosso jogo vai ser só a batalha. Mas peraí, eu tenho a loja ainda, não tenho? Não é possível subscrever a loja. Não, a loja pelo menos está inteira. Então, ó, aquela parte da cidade que a gente conversava com as pessoas não vai ter mais, porque eu subscrevi por isso daqui, tá vendo? Eu coloquei isso aqui por cima. É uma pena. Mas como eu ainda tenho uma loja, eu vou deixar aqui então, quando eu clicar, ele vai abrir a loja. Em vez de abrir a cidade, vai abrir a loja. Ele vai abrir a loja em vez de abrir a cidade. Quando a pessoa estiver na loja, ele volta para o início. Então vai ficar assim, ó. Quando a pessoa abrir a cidade, ela vai vir para a loja, tá? Então não vai ter mais da cidade, porque eu coloquei coisa por cima, né? Eu acabei sobrescrevendo. Foi mal aí. Agora voltando pro assunto da aula de hoje. Tá vendo que tá meio feio isso daqui? Tá bem xoxo, né? Por quê? Tudo que a gente fez aqui, a gente usou HTML. Não tá um site bonito, não tá um site colorido, não tá um site com várias coisas. Tá um site simplão, beleza? Isso daqui é HTML. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês uma coisa que faz parte, não é matéria nova, mas é um conteúdo novo, tá? A gente aprendeu hoje CSS, tá bom? CSS é para deixar bonito, melhorar a aparência. O estilo é para eu formatar
a minha página, tá bom? Então, a gente constrói com HTML e com CSS a gente deixa bonito, tá bom? Então, legal. Vamos aprender o CSS na aula de hoje. Aqui tá a pastinha do meu jogo, tá vendo? Cadê aqui meu início? Deixa eu abrir o início. Tá aqui o que nós montamos, tá bom? Só que agora eu preciso que vocês entendam o seguinte. Na aula de hoje eu vou mostrar o CSS para vocês, que é para deixar bonito o nosso jogo, o nosso site. Só que para eu poder colocar CSS no o meu site precisa estar bem estruturado. Existe uma estrutura em sites que a gente precisa colocar para poder adicionar o CSS e para a gente poder colocar isso online também. Tá bom? Essa estrutura eu não mostrei ainda para vocês, para não complicar as nossas aulas, mas agora é necessário essa estrutura. Como que funciona? Funciona assim, ó. Eu vou criar uma página nova, ó, vou criar uma página nova aqui, vou colocar o nome dela de teste. Ó, teste.html. Então, essa daqui é uma página de teste, tá bom? Vou abrir ela, tá zerada, tá vendo? Normalmente, como que a gente fazia o site que eu ensinei para vocês? A gente colocaria aqui um H1, meu site. E um P, por exemplo, né? Este é um site de testes. Não é? Nessa que a gente viu? Coloca H1, P, pode pôr botão, pode pôr as coisas. Vou salvar e vou abrir. Ó, tá desse jeito. Até aqui, tranquilão. Bem de boa, não é verdade? Só que tem o seguinte, quando a gente vai criar um site, a gente não pode começar criando um site colocando aqui H1, colocando P de uma vez. Não é assim que a gente faz. A gente precisa criar a estrutura. Qual que é a estrutura? A gente precisa colocar algumas tags que preparam o meu site antes de ser mostrado para a pessoa. Então, uma dessas tags que a gente vai usar é a tag HTML. Então, existe uma tag chamada HTML, que é essa aqui. A tag HTML, ela sempre tem que ser a primeira tag que a gente vai usar no nosso site, tá bom? Eu não posso fazer um site sem usar a tag HTML. Ah, Conrado, mas nós fizemos aqui, ó. Nós fizemos isso porque eu estava ensinando vocês no começo. Mas agora que vocês já entenderam como é que funciona HTML, saiba que a gente precisa dessa tag. Então, a gente primeiro coloca a tag HTML e todo o nosso site vai ficar dentro da tag HTML. Então, o meu site fica aqui no meio, tá? Tudo que eu vou escrever vem aqui no meio. Beleza? Ok. Sabendo disso, a próxima coisa que você precisa entender é que o nosso site precisa de um cabeçalho. Ele precisa de um lugar para poder carregar as coisas antes de mostrar para a pessoa. E esse lugar que carrega as coisas é o meu head. Tá bom? Olha essa tag nova, a tag head. Head em inglês significa o quê? O que significa head? O que significa quando você está jogando um jogo de tiro e acontece um headshot? O que é headshot? Tiro na cabeça, né? Então, headshot, tiro na cabeça. Head, cabeça, shot, tiro. Então, essa minha tag head significa cabeça. Ou seja, esse meu head aqui é o que configura o meu site, tá bom? Então, todas as configurações, tudo aquilo que eu for carregar no meu site, eu coloco dentro do meu head. O que a gente pode colocar aqui, por exemplo? Por exemplo, eu posso colocar esse comandinho aqui, ó. Essa tag chamada title, beleza? Title, título, title, né? Então, o title ele é o título da minha página. Quer ver uma coisa? Eu vou escrever aqui, ó. Site do Conrado. Vou deixar isso aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver isso aqui funcionar, tá bom? O que mais que eu posso colocar dentro do meu head?
Eu posso colocar dentro do meu head também isso daqui, ó, que é muito importante colocar. Meta Charset to TF8. O que é isso? Esse comandinho aqui, ele é um comando para configurar as letras do meu site. Porque, por exemplo, na língua portuguesa, a gente usa bastante acento. Não é? Quando a gente usa, por exemplo, não, café, pé, chulé, que mais? Âncora, para poder variar um pouco, né? Então a gente usa aqui, ó, acento, 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 acento. Tudo isso daqui é acento, tá bom? A gente precisa colocar esse comandinho para que esses acentos aqui funcionem. Só que se você reparar numa coisa, o nosso site que a gente tinha criado antes, ele já funcionava, os acentos, mesmo sem eu colocar esse comando funcionava. Então, para que eu vou colocar esse comando aqui agora? Os acentos no site que a gente tinha criado antes, no nosso jogo que a gente tinha criado antes, eles só funcionavam porque o nosso computador já estava configurado para os acentos, porque nós moramos no Brasil. Mas se uma pessoa acessar o seu site, por exemplo, lá dos Estados Unidos, ou da França, por exemplo, e você não configurar isso daqui, os acentos não vão funcionar. Sabe o que vai aparecer para eles quando eles entrarem no nosso site? Vai aparecer assim, ó. Dá erro, fica com erro na letra. Então, ele não mostra a letra, fica com erro. Beleza? Então, a gente coloca essa configuração para o nosso site ficar bonitinho com os acentos em português. Tá bom? A mesma coisa vale para um site em japonês. Em japonês, são aqueles caracteres, são aqueles desenhos, aqueles ideogramas japoneses, não é? Se a gente está num site japonês e o cara que fez o site japonês não colocar o comando, não é esse comando, tá? Esse comando aqui é para o acento em português. Para o japonês, é outro comando que eu não sei qual que é. Mas se a pessoa não colocar o comando para configurar os acentos em japonês, a gente do Brasil que acessar o site deles vai ficar tudo um monte de interrogação, vai ficar tudo estranho. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Fica desse jeito. Fica tudo estranho, tudo embananado, tá? Então, a gente precisa colocar esse comandinho para as pessoas fora do Brasil poder acessar. Ah, Conrado, mas o meu site é só no Brasil que as pessoas usam. Não importa, tá? Porque pode ser que o seu computador, mesmo sendo comprado aqui no Brasil, ele não esteja configurado com o português brasileiro certinho. E às vezes continua dando erro. Então, sempre colocar aqui o TF8, tá bom? São duas configurações muito importantes. Tudo bem? Próximo. A próxima tag que eu vou mostrar para você aqui vai ser a tag do buddy. Não é bode, não é bode. É buddy, tá? A gente fala esse O como se fosse um A e o B como se fosse um R. Buddy. Buddy, 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 buddy. Beleza. O que significa isso aqui em inglês? Em português, no caso, né? Buddy significa corpo. Então, eu tenho a cabeça, que é o que vai pensar no meu site. Tudo que eu precisar carregar no meu site, eu coloco na cabeça, que é meu head. E tudo que fizer parte do meu site, eu coloco no buddy, que é o corpo do meu site. Todo o meu site vem aqui dentro. Então, é aqui dentro que eu vou colocar, por exemplo, o meu H1 e o meu P. Beleza? Então, tem a cabeça, o corpo, falta o quê? Ah! Footer. Footer. O que significa footer? O que significa futebol? Foot, pé, ball, bola. É bola. Jogo que joga com a bola nos pés, né? Futebol. Então, ó, foot. Tá faltando esse er. O que é footer? Rodapé, tá bom? Footer é o rodapé da minha página. É o que fica lá embaixo do meu site. No nosso caso, a gente não vai precisar usar o footer, tá bom? Então, eu vou tirar o footer daqui. Não vai precisar dele. A gente só vai usar o head e o body. Tá bom? Head e body. Tudo bem? Vamos ver?
Ó, o meu site antes estava desse jeito, eu não atualizei ainda. Ele estava só com o meu H1 e com o P. Esse aqui é um H1, esse aqui é um P. Ele não tinha o body, ele não tinha o head, nem a tag HTML, não tinha nada disso. Agora eu vou atualizar o meu site para poder ver o que vai acontecer agora que eu estruturei e coloquei esse monte de coisa. 1, 2, 3 e... Ih, não mudou nada. Não mudou nada. Pois é. Por que não mudou nada? Porque essas tags novas que a gente acabou de aprender, que é o HTML, o head, o title, meta, body, essas tags aqui, elas não são tags para aparência. Elas não servem para poder... Elas não mudam nada na aparência do meu site. Não muda nada. Certo? Não muda nada na aparência. Então, para que a gente está usando elas? Que nem eu falei, para estruturar. Porque a gente vai enxergar só isso daqui, ó, que é o H1 e o P. Só isso que a gente vai enxergar. Mas, por exemplo, quando o site está na internet, como é que o Google faz para poder encontrar o meu site? Como é que o Google encontra os sites? O Google ele encontra os sites através da estrutura. Se não tiver HTML, se não tiver o head, se não tiver o body, o Google não consegue encontrar, por exemplo. Além disso, que nem eu falei, se eu não colocar um meta UTF-8, os acentos, ó, tipo, não funciona. No meu caso, que no meu computador está funcionando, porque o meu computador está configurado em português do Brasil. Mas se eu mandar isso aqui para você no seu computador da sua casa, pode ser que não funcione. Então, isso daqui serve para poder estruturar. O que é estruturar? Estruturar é eu preparar, é eu deixar configurado, é eu deixar ele ali, ó, todo organizadinho, bonitinho. Isso que é estruturar. Tá bom? Então tá. Agora, uma outra coisa que eu acho que você reparou, não reparou? Que tem uns espaços, ó, tem uns espaços aqui, tá vendo? Ó? Não tá desse jeito, ó, não tá colado, não tá assim. Ele tá com espaço, ele tá desse jeito. Por quê? Isso daqui, esses espaços se chamam indentação. Indentação. O que é indentação? O que é eu indentar o meu código? Identar o meu código é eu tornar ele limpo, fácil de poder ler. E como que eu faço para deixar o meu código limpo? Você concorda comigo que se meu código tivesse desse jeito, ó, se meu código tivesse assim, estaria uma confusão só, teria tudo confuso, daria olha o tanto de coisa, é difícil de entender, né? Isso porque o meu site, ele tá pequenininho, o meu código tá pequeno. Imagina quando eu tiver com muitos códigos. Olha aqui o início do nosso jogo, ó, a loja. A loja dá com pouco código, dá para poder entender. Mas se eu começar a encher de coisa aqui na minha loja, já fica difícil. A mesma coisa vale para isso, tá? Então, lembra que quando a gente fez aqui a loja, o início, ó, a loja está aqui, o início está aqui. Quando eu fiz a loja, o início, eu dava uns espaços aqui. Esses espaços é para ficar fácil de ler. A mesma coisa serve aqui, ó, a indentação, para ficar fácil de ler. Como que funciona esses espaços que eu estou dando aqui, ó, esse espaço grandão? É porque que acontece? Olha só. Essa tag do head, ela está dentro do HTML. Não é verdade? No HTML ele começa aqui e termina só aqui dentro. O meu head ele começa aqui e termina aqui embaixo. Ou seja, o meu head acaba, mas o meu HTML não acabou. Então quer dizer que o meu head está dentro do HTML. Por isso que ele vai para frente, porque ele está dentro. A mesma coisa vale para o meu title. O meu title ele está dentro do head, não é? Então ele vai para frente. Por isso que ele está aqui. Por que o body não está aqui na frente, junto com o title e o meta? Por que o meu body está para trás, em vez de estar para frente? Porque o meu head começou aqui e acabou aqui. Se eu for escrever alguma coisa dali para baixo, já é outra coisa. Não tem nada a ver. Não está dentro do head, está fora do head. Então, meu body está fora do head, por isso que ele vem aqui. Mas o meu body, ele está dentro do HTML, ó. Por isso que ele está aqui ainda. Ó. O HTML fecha só aqui no finalzinho. E o meu H1 e o meu P, ele está dentro do body. Então, ele vem para frente, ó. Certo? Isso daqui serve só para ficar mais fácil de olhar e entender. Não muda nada no código. Quando eu for rodar aqui, ó,
Não muda nada, não muda nada, tá? Tá para frente, tá para trás, não muda nada. Isso muda só visualmente, para eu poder bater o olho, enxergar e entender. Beleza? Talvez para vocês que estão assistindo a nossa aula aqui, não faça tanta diferença. Pode falar, ah, isso daí é frescura, é viadagem, não muda nada isso daí. Não é isso, tá? Quando vocês puderem voltar, quando a gente puder vir aqui para o laboratório, aqui para o Sebrae, se vocês puderem mexer e vocês começarem a ler os códigos que vocês mesmos podem fazer, aí vocês vão entender que é difícil, não é tão fácil assim. Então, se você não deixar organizado, é complicado de você entender o que você mesmo fez. Sabe quando você escreve alguma coisa no caderno e você não entende o que você escreveu? É a mesma coisa aqui. A diferença é que no caderno é a sua letra. Aqui, essa letra aqui é fácil de entender essa letra. Essa letra aqui é fácil. Todo mundo entende essa letra aqui porque é letra de computador. Mas aí que vem um problema. Se você não deixar organizadinho para frente, os espaços bonitinhos, aí você não consegue identificar aonde que está o quê. Aí deixa de ser a letra para ser a organização. Bem doido isso, né? Mas tudo bem. Bom, revisão rapidinho. O que nós fizemos aqui, nós estruturamos. O que é estruturar? É organizar os códigos para poder ficar bem configurado. A gente aprendeu a tag do head. A tag do head serve para poder carregar as configurações da minha página antes de mostrar para alguém. No caso aqui, ele está carregando o título e ele está carregando os assentos, tá bom? E o body é onde vai ficar todo o meu site. Simples assim. Ah, eu não mostrei uma coisa. Tá vendo que aqui eu coloquei no título, site do Conrado? Coloquei aqui, né? Título, site do Conrado, não é? Aonde está aparecendo aqui o site do Conrado? Tem algum lugar aparecendo o site do Conrado aqui? Porque aqui não tá. E aí, conseguiu achar onde é que tá? Se você foi uma pessoa esperta, você viu que site do Conrado tá escrito aqui, ó. Bem aqui em cima da minha cabeça, ó. Ah, site do Conrado, né? É, site do Conrado, aqui em cima. Bem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Mais pra cima. Aqui, ó. Site do Conrado. A não ser que a câmera esteja ao contrário. Se a câmera estiver ao contrário, vai estar assim, né? Site do Conrado. É que pra mim a câmera tá de um jeito, às vezes pra você aparece de outro, né? Mas é bobeira isso aqui, né? Então, para você ter uma ideia de como que o head é importante para configurar. Tudo que a gente coloca no body vem parar aqui embaixo, dessa linha aqui, ó, para baixo. Eu não consigo escrever daqui para cima. O head, como ele configura para mim, ele configura tanto que eu consigo escrever fora do site, que é aqui em cima. Ah, Conrado, então quer dizer, se colocar um H1 aqui, ó, H1, teste, vou colocar um H1 teste. Se eu colocar um H1 aqui, ele vai escrever aqui em cima para mim. Vamos ver? Ó, salvei. Atualizar. 1, 2, 3 e... Ih, foi não. Ele colocou aqui. Então não, tá? Só o title que escreve aqui em cima, mais nada. Beleza. Só que, se vocês lembram bem, a aula de hoje é para falar sobre CSS. Então, vamos para a parte de CSS. Porque tudo isso que eu mostrei não tem nada a ver com CSS. O CSS a gente vai ver agora, tá? Isso que eu mostrei para vocês aqui até agora foi a estrutura de documentos. Só estruturar. Bom, vamos para o CSS. Como que a gente trabalha com o CSS? Bom, desse jeito. O CSS não é a mesma coisa que o HTML. Não tem nada a ver com o HTML. Os dois se ligam, mas não são a mesma coisa. Então, eu não posso escrever CSS aqui. Na verdade, até posso, tá? Mas não é isso que eu vou fazer. Aqui na minha pastinha, tá vendo aqui, ó? Eu tô usando o teste, né? Eu vou criar um arquivo novo, que é onde vai ficar o meu CSS. Então, ó, botão direito, novo, documento de texto. E eu vou colocar o nome desse meu documento de estilo, porque vai ser o estilo do meu site. Estilo.html? Não. HTML é HTML. HTML é site. Eu não vou fazer site. Eu quero fazer um CSS, que é para deixar bonito. Cor, tamanho, posicionamento.
Então, vai ser ponto CSS. Certo? Ó, repara que ficou uma folhinha branca com uma rodinha de configuração. Quer dizer que ele já entendeu que isso é um CSS. Eu vou abrir ele, ó. Botão direito. Editar com o Notepad. Então, eu estou aqui em cima no estilo CSS. E aqui eu posso começar a digitar o meu CSS. O CSS, para a gente poder escrever ele, é diferente do HTML, tá? Mas ele é bem facinho. Olha só. Primeiro, eu tenho que... O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó, meu site? Eu vou pintar o meu site de vermelho. Eu quero que fique vermelho o meu site. Então, como é que eu faço isso no CSS? Bom, eu faço da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso escrever qual que é o elemento HTML que eu vou querer pintar. Qual que é o elemento do meu site? É o H1, não é? É o H1 que escreve meu site. Então, H1 é o elemento que eu vou pegar. Vou vir aqui em cima no estilo. E vou escrever, então, o elemento, que é o elemento H1. Eu não preciso fazer assim, tá? Não preciso. Não é necessário. É só colocar o elemento, que é o H1. Pronto. Aí agora eu vou abrir uma chavinha e vou fechar uma chavinha. Nós já vimos isso no C Sharp. Muito parecido. Tá lá. Tudo bem? Tá aí. Eu escrevo aqui no meio. Então, aqui o meu H1. Eu vou colocar aqui dentro o comando de pintar. O comando de pintar é o comando color. Porque color, em português, significa cor. Color, 2 pontos. Perceba que o meu color, ele ficou cinza. Ele ficou cinza porque o CSS já identificou que isso é um comando válido, que é um comando que existe. Então, ó, cor. E agora eu vou pintar de vermelho. Como é que eu vou pintar de vermelho? Eu vou escrever vermelho aqui? Não. Eu tenho que usar o comando em inglês. Como é que fala cor em inglês? Red. Você falou red, né? Então você tá errado. Ah, Corrado, não é red que fala vermelho em inglês? A gente escreve assim, ó, red. Ponto e vírgula. Não pode escrever ponto e vírgula, tá? Aqui no CSS tem ponto e vírgula. Ué, Corrado, mas tá certo aí, ó, red. Então, não é uma aula de inglês, só que é interessante, já que a gente tá falando sobre isso, aprender algumas coisas que vai fazer muita diferença para você no futuro, tá bom? Ó, quando a gente tem um H, a gente fala como se fosse o som de R. Mas quando a gente vê um R, a gente fala como se fosse o som de R, certo? Então aqui o correto não é falar red. O comando aqui é falar red, beleza? Red. Parece que é frescura isso, mas não é. Se você for viajar nos Estados Unidos, por exemplo, e falar red, a pessoa pensa que red é o quê? Cabeça. Aqui, ó. Red, com H. Porque o H a gente fala red. Com R nós falamos red. Beleza? Então, o comandinho red. Então, quando tiver R, a gente faz esse red. Beleza? Então, red. Fechou? Então, red. Red. Então, qual que é a cor que eu estou pintando? Red. Vermelho. Vermelho. Então, eu estou pintando o meu H1, a tag H1, esse elemento aqui, de cor vermelha. Red. Beleza? Vou atualizar. Vamos ver se vai pintar. 1, 2, 3 e... Ih, rapaz, quer pintar não? Deu errado. Será que eu coloquei o comando errado aqui? Na verdade, não. Por que ele não quer pintar de vermelho? Ele não quer pintar de vermelho pelo seguinte motivo. Ó, o CSS está na mesma pasta que o meu teste, então eu devia pintar. Por que ele não está pintando? Ele não está pintando porque o meu CSS, esse arquivinho que eu escrevi, ó, o meu CSS não sabe que o meu HTML, que é aqui meu teste,
ele não sabe que o meu teste existe. Da mesma forma com que esse meu arquivo HTML, ele não sabe que o meu estilo existe. Ué, Conrado, mas ele não está na mesma pasta? Os dois não estão na mesma pasta? Como é que ele não sabe que o outro existe? É da mesma forma da imagem. Por exemplo, se eu colocar uma imagem nova aqui, ó, vou pôr uma imagem nova. Ó, tipo aqui, essa imagem do guerreiro. Ó, o guerreiro e o teste tá na mesma página, não é? Os dois estão na mesma pasta. Por que o meu guerreiro não aparece aqui, ó? Por que o meu guerreiro não está aparecendo aqui se eles estão na mesma pasta? Porque falta o comando. Se eu quiser que o guerreiro apareça aqui, o que eu tenho que fazer? Colocar aqui embaixo o comando, né? img src, colocar o comando de imagem, e não basta colocar o comando de imagem, eu tenho que falar qual que é o nome da imagem. Qual que é o nome da imagem? Guerreiro.jpg. Guerreiro.jpg. Agora aparece, porque eu dei o comando de mostrar a imagem e falei aonde está a imagem. A mesma coisa vale para o CSS. Eu tenho que colocar o comando de colocar CSS e eu tenho que falar aonde está o CSS. Senão os dois não vão ligar. Tudo bem? Onde que eu vou para poder colocar o comando de CSS? Para colocar o comando de CSS, eu vou aqui em cima no head. É no head que eu ligo, que eu conecto o meu HTML com o CSS. Tá bom? Então, vou colocar aqui o comandinho. E aqui vem uma tag nova. Olha a tag. Link. Link, em inglês, significa ligar, ligação. Então, eu vou ligar o meu HTML com o meu CSS. Para isso, eu uso o comando link, tá bom? Aqui eu vou precisar colocar esse comandinho rel. Esse rel é de relation, tá? Qual que é a relação? Qual que é a relação de link que eu estou fazendo? Eu estou ligando uma imagem? Eu estou ligando um texto? Eu estou ligando um site? Eu estou ligando um CSS. Eu vou usar esse comandinho aqui, ó. Style sheet, tá bom? Style, estilo, sheet, folha. Folha de estilo. Eu tô ligando uma folha de estilo. O meu CSS ele é um estilo, não é? E aqui na frente eu vou colocar o href para poder falar qual que é o nome do meu arquivo. Qual que é o nome do meu arquivo CSS que eu vou ligar? Eu não colocava lá o nome da imagem do guerreiro? Qual que é o nome do meu CSS? Estilo. Estilo.css. É isso que eu vou colocar aqui. Estilo.css. Fechou? Quando eu carregar minha página, ele vai vir aqui no meu head e ele vai ver que eu estou ligando uma folha de estilo chamada estilo CSS, que é essa folhinha aqui. E dentro dela está o comando que pinta o meu H1 de vermelho. Beleza? Se eu estiver certo, quando eu atualizar a minha página, vai sumir o guerreiro daqui. O guerreiro vai sumir porque eu tirei o código, né? Cadê o código? O guerreiro estava aqui embaixo, eu tirei o código. Ele vai tirar o guerreiro e vai pintar de vermelho o meu site. Vamos testar? 3, 2, 1 e... Ah, moleque! Tá lá. Beleza? E se eu quiser pintar a minha letra de azul? Tem como pintar de azul isso daqui? Tem, lógico que tem. É só eu pegar o elemento, que é o elemento P, né? Este site é um site de teste, esse site é de teste, pegar o elemento P, aqui no meu estilo e coloco. O meu P, abre e fecha parênteses, chave, quer dizer. Vou falar que a color, que é a cor dele, como é que fala azul em inglês? Isso. Blue. Beleza? Blue. Vou salvar. Vou vir aqui, então vai pintar o meu P de blue, que é azul. 1, 2, 3 e... Ah, garoto! Agora sim! Então,
Com o CSS, eu posso pintar qualquer coisa. Mas não só pintar. Eu posso pintar, mudar de lugar, colocar no meio para trás. Eu posso deixar minha letra diferente. Eu posso colocar uma cor no fundo. Vamos fazer isso? Vamos pintar o fundo? Com o CSS, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso pintar... Que cor que é o fundo da minha página? Branco. Vamos mudar? Vamos colocar preto o fundo? Tem como. Mas, espera lá. Calma lá. Se eu quero pintar o meu site, eu vou pegar o elemento H1. Se eu quero pintar, este é um site de testes, eu vou pegar o P. Se eu quiser pintar o fundo, qual dessas tags que eu vou pegar? O meu body. Porque o body é o corpo, não é? E tudo é o corpo. Tudo que está aparecendo aqui é o corpo da minha página. Então, se eu pintar o meu body, ele pinta o fundo da minha página? Exatamente. Então, vamos pintar o body. Vem aqui no meu estilo, vamos lá. Body. Abre e fecha chaves. E agora eu vou colocar o comando de pintar o fundo. Color pinta a letra. E eu quero pintar o fundo. Como é que fala fundo em inglês? Fundo em inglês? Background. Background é fundo. Mas eu quero pintar a cor de fundo. Então, background, color. Certo? Color, cor, background, fundo. Ou seja, cor de fundo. Eu quero pintar a cor de fundo da minha página. Vamos pintar de preto. Como é que fala preto? Black. Tá aí. Salvar. Atualizar aí. Oh, tudo ficou preto, moleque. Beleza? Tá aí. Tudo ficou preto. Se eu quiser pintar tudo de amarelo. Como é que fala amarelo em inglês? Você tá ligado como é que fala amarelo em inglês? Tá bom nos inglês aí? Eu não consigo te ouvir. Você não tá participando da aula comigo. Mas eu creio que você tenha chutado yellow. Yellow é amarelo em inglês. Legal, né? Bacana. Então, isso daqui é o CSS. A gente coloca o elemento que nós queremos. O comando, se é pintar a cor da letra, se é pintar a cor do fundo, ou outro comando que a gente vai ver mais pra frente. E a cor que a gente vai pintar. Simples assim. Tudo bem? O formulário dessa aula, vou colocar 3 perguntas. 2 perguntas eu já expliquei aqui. 2 perguntas que eu vou colocar é de 2 coisas que eu já mostrei aqui na aula agora. Agora, uma pergunta que vai ser a pergunta que vai valer a maior nota. Vai valer a maior nota. Eu vou mostrar aqui agora. E vocês vão me responder lá. Ó, vou compartilhar minha tela. Meu site está aqui, né? Eu vou fazer uma coisa aqui agora e eu quero que vocês me respondam o porquê dessa coisa ter acontecido lá no formulário. Então, presta bastante atenção que eu vou fazer isso aqui agora. 1, 2, 3 e... começar. Minha página ficou toda vermelha, ok. Mas as letras que estavam escritas ali, sumiu tudo. A pergunta é, por que as letras sumiram? Responda no formulário. Vejo vocês na próxima aula. Até sexta-feira.